O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação que apura desvio de recursos públicos no governo do Amazonas. O dinheiro era destinado ao combate do novo coronavírus no estado. Foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão. Um dos alvos da busca é o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto. O STJ também determinou o bloqueio de bens dos investigados. O inquérito apura desvio de dinheiro público destinado à compra de respiradores pulmonares. O governo amazonense teria comprado 28 aparelhos em uma adega de vinhos. O esquema movimentou quase 3 milhões de reais. O Ministério Público Federal apura crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Esta é a segunda fase da chamada Operação Sangria, que investiga a atuação de uma organização criminosa dentro da Secretaria de Saúde do Amazonas. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje recurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que ele pede para prestar depoimento por escrito no inquérito sobre suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. O relator do caso é o ministro Celso de Mello. O processo foi incluído na pauta de julgamento de hoje a pedido do relator, que se aposenta na próxima terça-feira, dia 13. No recurso, a Advocacia Geral da União pede que os ministros do Supremo reconsiderem e suspendam a decisão do decano da Corte, que determinou o depoimento presencial. Na decisão, o ministro Celso de Mello se baseou no artigo 221 do Código de Processo Penal. Segundo o relator, a prerrogativa para que o presidente da República preste depoimento por escrito vale apenas quando o chefe do poder está na condição de vítima ou testemunha, o que não se aplica no caso atual. O presidente Jair Bolsonaro é investigado no inquérito porque foi acusado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de tentar interferir no comando da Polícia Federal. Na mesma decisão, o decano também determinou que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio dos advogados, poderá fazer perguntas durante o depoimento presencial de Jair Bolsonaro. O pedido de investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que recomendou o depoimento por escrito. Mas também tem outros assuntos previstos na pauta de julgamentos de hoje. Quem traz as informações é a consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Ao todo, constam 10 processos na pauta de julgamentos. Um outro destaque é a ação que questiona a emenda constitucional número 19 de 1998, que ficou conhecida como reforma administrativa e promoveu mudanças significativas no regime jurídico da administração pública, alterando regras constitucionais relativas às licitações, administração indireta e também servidores públicos, como normas sobre estabilidade e acesso a cargos públicos. 4 partidos afirmam que houve desrespeito ao processo legislativo previsto na Constituição Federal para aprovação de emenda constitucional. As legendas afirmam que ela foi promulgada sem a aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. De acordo com a ação, após alterações ao texto da proposta de emenda pelo Senado Federal, não houve a devida apreciação da Câmara dos Deputados. Os ministros vão decidir se houve vício formal por inobservância do processo legislativo e se a emenda constitucional violou dispositivos constitucionais. Na pauta, constam também 2 processos envolvendo a carreira diplomática. Um deles é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. O dispositivo questionado acaba com o exercício provisório em unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior para servidor público, cônjuge de diplomata, oficial ou assistente de chancelaria. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a lei vedou na prática a transferência remunerada de servidor público para acompanhar seu cônjuge no exterior e impôs um pesado ônus econômico às famílias pela perda dos rendimentos de um dos seus componentes, na medida em que, praticamente, a única opção ao cônjuge é requerer licença sem remuneração. O outro é o recurso extraordinário em que se discute se brasileiro,
contratado no exterior para prestar serviço à missão diplomática, antes de promulgada a Constituição Federal de 1988, pode obter estabilidade e se submeter ao regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112. O caso concreto é de uma mulher que foi reconhecida como servidora pública federal e enquadrada no regime estatutário pelo STJ. Na prática, o emprego dela foi transformado em cargo público com estabilidade. Ela foi contratada em 1977 para prestar serviço para o Consulado Geral do Brasil em São Francisco, como auxiliar local. Os ministros vão decidir se é aplicável a estabilidade para contratados por missão diplomática antes da Constituição Federal. E você vai ver a seguir, eleições 2020. Começa amanhã a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os detalhes em instantes. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade. E hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e agora traz todas as informações para a gente. Oi, Henrique, boa tarde para você. Conta para a gente quais os destaques desta manhã. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral reformou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que considerou ilegal o impulsionamento de conteúdo feito por Gilmar Tato, que foi candidato ao Senado Federal por São Paulo nas eleições de 2018. Tato pagou para que o nome dele aparecesse como alternativa a outro candidato pesquisado pelo eleitor. Na mesma sessão, os ministros rejeitaram uma representação em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedia a remoção da internet de conteúdo postado como se fosse conteúdo oficial da campanha de Bolsonaro. Mas os ministros entenderam que essa ação perdeu o objeto. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Henrique. Boa tarde para você. E falando em eleições, nesta sexta-feira começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Este ano, com a pandemia da Covid-19, esse tipo de propaganda é uma boa forma de conhecer os candidatos. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV segue até 12 de novembro, 3 dias antes do primeiro turno, marcado para o dia 15. De segunda a sábado, em 2 horários. Cada emissora deve destinar 70 minutos por dia para as inserções. Esse tempo será dividido ao longo da programação. O conteúdo vai ao ar das 5 horas da manhã à meia-noite, na proporção de 60% para candidatos a prefeito e 40% para candidatos a vereador. 10% do tempo disponível para a propaganda serão distribuídos igualitariamente entre os partidos políticos. Os 90% restantes serão distribuídos proporcionalmente, conforme a representação das legendas na Câmara dos Deputados. Os programas de propaganda eleitoral na TV deverão ter transmissão inclusiva, com audiodescrição, legenda oculta e janela de libras. Candidatos e eleitores devem ficar de olho ao que não pode ser divulgado durante a propaganda eleitoral gratuita. É vedada, por exemplo, a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato ou partido. Também é proibida qualquer forma de propaganda paga. Caso você não respeite, vai poder sofrer aí sanções, né, que vão da perda do tempo de TV até multa e sofrer representações aí por propaganda irregular. A advogada eleitoral destaca ainda que este ano, com todas as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV pode ser decisiva na corrida eleitoral. Nesse momento de pandemia, eu acredito que ela vai ter uma importância muito grande e que o eleitor deve sim se informar através da propaganda eleitoral gratuita,
porque é um meio que vai chegar em todos os lugares, enfim, nos mais longínquos, nos lugares onde talvez a internet não chegue. Com as mídias sociais, a propaganda eleitoral gratuita vai chegar, seja na TV ou seja no rádio, né? Vale lembrar que qualquer cidadão pode fazer denúncias sobre irregularidades nas campanhas eleitorais. Basta baixar o aplicativo Pardal, que está disponível para celular e tablet. 3 peritos da Polícia Federal foram ao Tribunal Superior Eleitoral para verificar os sistemas eleitorais. Esse processo é previsto em resolução do tribunal e se estende a outras entidades que queiram fiscalizar a tecnologia da Corte. Os 3 peritos da Polícia Federal acompanharam o funcionamento dos sistemas eleitorais da Corte. Eles verificaram a tecnologia desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral para dar mais transparência ao processo. A gente consegue ter um conhecimento mais amplo, né, de todo o sistema e analisar, né, para ter uma transparência melhor, analisar o funcionamento, né. Eu acho importante, quanto mais pessoas estiverem em cima, né, analisando, contribuindo, melhor para o sistema eleitoral como um todo. Desde o dia 4 de abril, partidos políticos, coligações e outras entidades públicas e privadas que estão previstas em resolução do TSE podem ir ao tribunal para fazer a verificação. O propósito deste instante, né, não é de fazer um teste nos sistemas, é de verificar se o sistema de fato está fazendo aquilo, como eu disse, né, ao qual ele se predispôs a fazer. É óbvio que se for encontrada alguma inconsistência, que não é esperado, isso será corrigido em tempo das eleições. Esse acesso sempre ocorreu 6 meses antes das eleições, que neste ano estavam marcadas inicialmente para o dia 4 de outubro. Com a pandemia do novo coronavírus, a votação vai ocorrer no dia 15 de novembro e, onde houver segundo turno, em 29 de novembro. As visitas seguem até esta sexta-feira. Já do dia 13 a 16 de outubro, haverá a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. E no próximo bloco, família da bebê Kiara, que tem uma doença rara, a bebê aqui de Brasília, ela consegue na justiça remédio para tratamento. Os detalhes você confere em instantes. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. Quase metade das mulheres já sofreu assédio sexual no trabalho. É o que aponta uma pesquisa online realizada pelo site LinkedIn e pela consultoria feminista Tinkieva. Apesar do número expressivo de relatos, poucas vítimas se sentiram à vontade para denunciar. Uma piada de mau gosto, um pedido inconveniente ou uma proposta indecente. Esses são exemplos claros de assédio sexual e que podem ocorrer, inclusive, no ambiente de trabalho. Situações assim são mais comuns do que muita gente imagina. Prova disso é um levantamento inédito divulgado pelo site LinkedIn e a consultoria Tinkieva. De 440 mulheres entrevistadas, 47% delas relataram já terem sido vítimas de assédio sexual no exercício da profissão. A pesquisa traçou o perfil mais comum de mulheres assediadas sexualmente no trabalho. A maior parte é negra, recebe entre 2 e 6 salários mínimos e está nas regiões norte e centro-oeste do país. 15% das vítimas pediram demissão após o assédio e apenas 5% chegaram a denunciar o assediador à área de recursos humanos da empresa. A questão de muitas vezes a vítima que sofreu assédio dentro do ambiente de trabalho, ela não fazer uma denúncia pode estar muito bem atrelado a quem pode ser a pessoa. Normalmente, se for uma pessoa de cargo de liderança, pode ser o medo da represália, o medo muitas vezes de que aquele problema não vai ser realmente tratado e muitas vezes a pessoa pode ficar com aquele sentimento de que
ela pode ser prejudicada, sendo que ela é realmente a vítima. Então, muitas das vezes, ela guarda aquilo para ela e ela acaba não passando isso à frente. Mas todos os casos de denúncia de assédio, eles devem ser tratados pelo RH, não só pelo RH, ele tem que ser tratado pela parte estratégica da empresa como um todo, para que isso jamais aconteça. Isso não pode virar uma cultura permanente dentro das organizações. E você sabe a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? Os nomes são parecidos e muita gente pensa que é a mesma coisa, mas a importunação sexual é ainda mais grave e passou a ser considerada crime há 2 anos. Era para ser um ato corriqueiro, entrar no ônibus ou metrô para ir ao serviço ou qualquer lugar que seja necessário. Mas quando se é mulher, não é tão simples assim. O transporte coletivo, muitas vezes, é lugar de constrangimento. É difícil, sim. É difícil, principalmente mais no metrô, sabia? No metrô acontece mais abuso do que no ônibus. Você já passou por uma situação que foi delicada? Já, 2 vezes. Bem na hora que eu tava saindo, a pessoa encostou em mim, só que aí eu tava saindo, não deu nem como fazer nada. Esse tipo de agressão é tão comum que muita gente nem sabe que é crime. A Lei 13.718, conhecida como Lei da Importunação Sexual, alterou o Código Penal e prevê penalidades para quem comete este tipo de abordagem inadequada. A pena mínima, a menor pena é de 1 ano, portanto permite aí um instituto chamado suspensão condicional do processo, mas a pena máxima é de até 5 anos. Então pode ter aí uma condenação que faça com que a pessoa vá para a cadeia no regime semiaberto. A Lei de Importunação Sexual completou agora em 2020 2 anos. E de lá para cá tem ajudado bastante a combater esse tipo de prática. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou em 2019 mais de 20 mil casos de crimes contra a dignidade sexual. E isso representa um aumento de 13% em comparação com 2018. Também em 2019, já no estado do Rio de Janeiro, foram registradas 178 prisões em flagrantes. Uma pesquisa do IBOPE revela que quase a metade das mulheres brasileiras já foram constrangidas pelo menos uma vez na vida. Os números da importunação sexual são quase os mesmos do assédio sexual, sofrido no trabalho. Mas os crimes são diferentes. No assédio, o agressor usa a posição de superioridade na hierarquia da empresa para pressionar a mulher. A ameaça, na maioria das vezes, é velada. Quando uma pessoa se vale da relação hierárquica para conseguir favores sexuais, faz troca sexual para ter alguma vantagem no ambiente de trabalho. Esse já é um crime mais antigo e tem uma pena menor, de 1 a 2 anos. Portanto, é um crime de menor potencial ofensivo e então vai ser processado perante o Juizado Especial Criminal. Importunação sexual é mais grave, embora a pena mínima seja a mesma, a pena máxima é maior e o assédio sexual é um crime mais ameno, segundo a legislação, segundo a pena. A família da menina Kiara, que sensibilizou as redes sociais por sua luta contra uma doença rara, comemora uma vitória importante na Justiça. Eles conseguiram no Superior Tribunal de Justiça uma liminar para que o Ministério da Saúde complete valor de um remédio milionário para o tratamento da bebê. De olhar encantador e uma história de comover milhares de pessoas. A luta da pequena Kiara começou cedo, aos 10 meses. Os médicos descobriram que ela possui atrofia muscular espinhal, ou AME, uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal. É uma luta contra o tempo, porque essa doença, ela causa diariamente a falência de neurônios motores, que compromete funções vitais de uma criança, como andar, falar, deglutir e respirar. Ela causa paralisia motora progressiva. E por essa perda diária de neurônios, a gente nunca sabe as sequelas que ficam. Mas a esperança está num medicamento, o Zolgensma, conhecido como o mais caro remédio do mundo. A dose única custa em torno de 12 milhões de reais. Mesmo sem condições de pagar pelo tratamento, o pai de Kiara diz que sempre teve fé e contou com uma rede de apoio para começar uma campanha de doações. Os nossos amigos e nossos familiares é que mobilizaram a gente. A gente realmente, por força do diagnóstico, a gente não teria força de começar toda essa organização. E eles mesmos foram aparecendo e depois deles outros voluntários.
e foi transformando numa massa sensibilizada que deu voz para a gente, deu voz para a Kiara, né? Além de organizar as campanhas de doação, a família pediu ao Ministério da Saúde o fornecimento da medicação, mas o pedido foi negado. O governo alegou que já havia outro medicamento aprovado e autorizado para o tratamento da AME. A família decidiu entrar na justiça para ter acesso ao Zolgensma. No processo, apresentaram estudos recentes que comprovam a eficácia do medicamento no bloqueio da evolução da doença. Mas é preciso que o remédio seja administrado até os 2 anos de idade da criança. Hoje, a pequena Kiara está com 1 ano e 2 meses. Em decisão liminar, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, determinou que o Ministério da Saúde deposite, no prazo de 15 dias, cerca de R$ 6.700.000 para a compra do remédio. Isso porque a família já conseguiu arrecadar em doações o restante do valor necessário. Na decisão, o relator considerou, entre outros elementos, a comprovação de que a criança está apta para o tratamento e os benefícios superiores a 90%. O ministro destacou ainda que, embora a medicação seja cara, ela é dose única. Já o remédio atual, autorizado pelo Ministério, custa cerca de R$1 milhão por dose e deve ser administrado por toda a vida do paciente. A gente sempre acha que estava mais perto, mas não tão perto quanto está agora. E hoje foi um dia que a gente acordou agradecendo a Deus pela liminar. E a gente espera que isso seja feito o mais rápido possível, né? Para que ela possa tomar esse medicamento e ter essa doença impedida na vida dela e ela possa desenvolver como as nossas outras filhas. Saúde para a pequena Kiara. Que bela decisão do STJ. Hoje ficamos por aqui. Continue com a programação da TV Justiça. Às 14h tem direto do plenário com transmissão ao vivo da sessão por videoconferência. Não perca. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.